Bom dia, igreja. É uma alegria, um privilégio, mais uma vez, nós nos reunimos como povo do Senhor para adorá-lo, para prestar-lhe culto que só ao Senhor é devido. E eu queria convidar os irmãos a que abrissem as suas Bíblias na carta de 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, dos versos 11 até o verso 17. Nós faremos a leitura desses 8 versos. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versos 11 a 17. Diz assim a palavra do Senhor: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como que de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o Rei. Vamos orar mais uma vez. Ó Senhor, nós nos colocamos na Tua presença, conscientes, ó Deus, de que só somos salvos, só podemos achegar ou nos achegar à Tua presença por causa da Tua graça, da Tua bondade, do Teu favor para conosco. E imbuídos deste Espírito, ó Deus, de que não somos nada, que dependemos de tudo para o Senhor, é que nós nos colocamos aos Teus pés, pedindo a Deus para que o Senhor ilumine a nossa mente, para que o Senhor, ó Deus, nos faça ver, nos faça compreender a plenitude da Tua palavra e nos ajude, ó Deus, a viver de modo digno da vocação a que o Senhor mesmo nos chamou. Ajuda-nos assim, ó Deus, para o nosso bem e para a glória do Teu nome. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Queridos, pastor Luciano Pires, há uns anos atrás, enquanto morava em Goiânia, e ele, vinculado ao nosso presbitério, ele tinha uma missão que era chamada de colóquium, em que ele, na sua residência, em outros lugares, ele recebia pessoas para falar acerca do contexto cultural do nosso país ou de diversos países, à luz das Escrituras. E sempre, semanalmente, ele fazia essas reuniões em sua casa, em determinado dia da semana, e vez por outra, normalmente uma vez por ano, ocorria a chamada Conferência Colóquium, em que ele trazia, via de regra, preletores de fora, muitas vezes ingleses ou americanos, para trazer a experiência deles e o ensinamento e os estudos deles à luz desse tema maior, que era como viver o Evangelho na prática, à luz das Escrituras, né? Como viver esse Evangelho no nosso contexto cultural. E um belo dia ele trouxe um pastor que veio acompanhado, salvo engano, de um diácono, e esse diácono, segundo ele me confessou depois, era um homem extremamente rico. E sendo um homem extremamente rico, para os irmãos terem uma ideia, ele vivia com aproximadamente 50% daquilo que ele ganhava. Os outros 50% ele doava para a igreja. Então, além do dízimo, ele doava mais 40% para a igreja, porque ele dizia: aquilo que eu tenho, aquilo que eu ganho é mais do que o suficiente para eu viver com conforto. E aquilo já começou a trazer alguns ensinamentos para nós, naquela fala que ele trouxe certa vez. E uma ilustração que ele trouxe muito interessante é que uma vez ele viajou para um determinado país, eu não me lembro que país era, e ele foi recebido por um conhecido seu,
que era morador daquele país, e eles foram conhecer algumas atrações turísticas daquela região, e num determinado momento esse amigo o convidou para conhecer um antigo cemitério que existia naquele local, que diz ele era um lugar muito, muito bonito, né? E muito agradável de se visitar. E enquanto eles estavam lá conhecendo esse antigo cemitério, que já estava inativo, mas ele conhecendo, chegou uma pessoa, um homem, e começou a gritar com eles, começou a esbravejar com eles, a falar alto e meio que empurrando eles fisicamente, tentando meio que expulsá-los daquele local. E ele, assustado com aquilo, começou a recuar e começou a, meio que na língua dele, ele não falava a língua local, dizia: não, nós já estamos saindo, pedindo meio que desculpas. E aquele amigo dele começou a gritar com esse homem na mesma medida, e até um pouco mais alto, e ele ficou assustado, falou: isso aqui vai dar ruim, logo logo vai haver morte aqui. E ele começou a gritar, e aí esse homem que começou a agredi-los num primeiro momento, começou a baixar o tom de voz, baixando o tom de voz, até que eles começaram a conversar amigavelmente, ao ponto de aquele homem que em princípio estava querendo expulsá-los dali, convidar para tomar um café na casa deles. E aí esse diácono falou: mas não estou entendendo. Perguntou para o amigo dele, falou assim: depois eu te explico. Conviveram, tomaram café, foram embora, e aí no caminho para casa ele perguntou de novo: o que aconteceu? Ele me explica, que eu não entendi nada. Ele disse: olha, aqui nesse país a cultura é a seguinte: se alguém te acusa de alguma coisa e você simplesmente baixa a cabeça, pede desculpas e sai sem querer ofender, é praticamente uma confissão de culpa. Portanto, se a gente simplesmente sai dali, ele estava, na verdade, acusando a gente de sermos ladrões de túmulos, e que nós estávamos ali para violar os túmulos antigos, para roubar tesouros que estavam escondidos ali. E ao gritar com ele na mesma medida, eu quis mostrar para ele que não era nada daquilo. E por fim ele foi baixando o tom de voz e foi reconhecendo que realmente não era isso, a ponto de nos convidar para ir para a sua casa, né? Então, a gente às vezes é confrontado com isso: como nós podemos viver o Evangelho em diferentes culturas, ou até mais, como viver o Evangelho em diferentes países, com diferentes legislações. Como é que nós podemos dar testemunho do Evangelho? Como é que nós podemos evitar sermos acusados de coisas que às vezes nós nem sabemos que são ilegais? Como é que nós podemos viver hoje no nosso país, no Brasil, num contexto que começando a beirar ali a perseguição contra os cristãos, de maneira não escancarada ainda, mas de maneira velada? Como é que nós podemos viver esse Evangelho ali? E mais, como nós podemos viver como bons crentes e como bons cidadãos num país que é governado por um partido que claramente se opõe às ideias da Escritura? Como é que nós podemos fazer para viver isso? De modo que as relações com a igreja, com o Estado, atravessou algumas fases. A igreja nos primeiros séculos ela foi meio que perseguida pelo Estado. Depois de um certo tempo, o Estado começou a sofrer uma ingerência da igreja, ali por volta da Idade Média, até que por fim, no início do século passado, meio que se levantou um muro, né, no qual o princípio seria abolir a ideia de uma igreja estatal, mas ao mesmo tempo resguardar o livre exercício da religião. Isso parece ser uma boa ideia. Só que um dos resultados ruins dessa prática ou dessa conduta, dessa nova ideologia, foi o aumento do ritmo de secularização das igrejas, o afastamento do homem de Deus e a criação ali de um vácuo moral, principalmente na educação, né? E abrindo ali um caminho para ideias que são na verdade contrárias àquilo que a Escritura diz. Então hoje o princípio bíblico nosso, e é isso que nós queremos tratar aqui essencialmente, é de que a igreja não deve ser pedra de tropeço para o Estado exercer as suas funções, mesmo quando esse Estado persegue a igreja, mas ao mesmo tempo também a igreja
não deve ser uma igreja interesseira quando esse Estado apoia as atividades da igreja. A igreja não deve ser um braço político do Estado. Deve sim fazer aquilo que é correto, mas não se envolvendo com a politicagem, como a gente costuma dizer. Essa carta de Pedro, na verdade, ela tem algumas características interessantes. Primeiro, com relação à sua autoria. Alguns discutem, às vezes, a autoria de Pedro para essa carta, argumentando que Pedro era um pescador muito simples, um homem iletrado ou inculto, e que ele não poderia escrever uma carta em grego, numa linguagem teoricamente mais rebuscada, mas, ao mesmo tempo, alguns estudiosos dizem que esse grego descrito na carta de Paulo, por meio do qual a carta de Pedro foi escrita, é um grego, na verdade, muito comum, muito coloquial, e isso reforça realmente a ideia de que foi Pedro mesmo quem o escreveu, ou quem a escreveu. O público-alvo de Pedro para essa carta, na verdade, eram os cristãos que viviam na Ásia Menor, hoje a região conhecida como a Turquia, e ali aquela região era composta tanto por cristãos, na verdade, tanto judeus de origem judaica, que tinham se convertido ao cristianismo, quanto gentios, que também haviam sido convertidos ao cristianismo. Então, a posição social ali era meio que cortada, ela era composta basicamente de cristãos que eram maridos e esposas, como no capítulo 3, versos 1 a 7, escravos, como diz no capítulo 2, verso 18, mas não senhores, jovens, capítulo 5, verso 5, e uma liderança pequena, composta de alguns presbíteros, como Pedro diz no capítulo 5, nos versos 1 a 4, cujos presbíteros faziam ali ou promoviam algum cuidado pastoral para com aqueles membros. Na verdade, o intuito de Paulo ao escrever aquela carta era de alertar aqueles cristãos que eles tinham sim um risco de sofrerem perseguição por parte do Império Romano. Afinal de contas, o Império Romano era totalitário e ele se opunha frontalmente a qualquer autoridade que não viesse do imperador. E Pedro então alerta aqueles cristãos nessa carta que eles deveriam estar preparados para essa perseguição. Além disso, ele queria encorajar os cristãos, especialmente os novos na fé, declarando a eles a realidade da graça de Deus, na qual eles deveriam permanecer firmes e constantes. Esse é o propósito da carta de Pedro àquele público que vivia, ou aqueles cristãos que viviam na região da Ásia Menor. Pedro então começa a sua carta e nos primeiros versos do capítulo 1, ele mostra quem são os destinatários. Ele fala realmente que são os cristãos que viviam ali no Ponto, na Galácia, na Capadócia, Ásia e Bitínia, e que estavam ali meio que espalhados, né? Depois, a partir do verso 3 até o verso de número 9 do capítulo 1, Pedro mostra o plano da salvação e Deus suprindo cada uma das necessidades daqueles cristãos, e mostra também o propósito do sofrimento deles, e que esse sofrimento deveria fazer a apuração da sua fé e trazer honra, glória e louvor à revelação de Cristo Jesus. Nos versos 10 a 12 do primeiro capítulo, Pedro mostra então como a salvação foi anunciada a eles desde a antiguidade pelos profetas e mais recentemente pelo Espírito Santo. Então, a partir do verso de número 13, Pedro passa a mostrar como deveria ser a vida prática deles, à luz daquilo que eles já tinham sido alcançados, à luz do Evangelho de Cristo Jesus. Essa relação, na verdade, deveria ser tanto em casa, quanto nas relações sociais, quanto nas relações com as autoridades, ou com o Estado, ou com o Império Romano. À luz disso, queridos, eu tenho basicamente o objetivo de mostrar aos irmãos hoje que, apesar de nós sermos cidadãos dos céus, nós devemos viver de modo a darmos um bom testemunho da nossa fé aqui neste mundo, até o dia de Cristo Jesus, de modo que nós possamos levar a luz do Evangelho de Cristo Jesus àqueles que ainda não creem, até o dia em que essa terra estará, em Cristo Jesus voltar, e nós nos unirmos com Ele nos céus, e voltarmos para a terra e vivermos aqui nessa terra completamente restaurada, completamente livre do pecado.
A estrutura do texto dos versos 11 a 17 eu dividi da seguinte forma: versículos 11 e 12, como deve ser a vida prática dos cristãos de uns para com os outros; do verso 13 ao 14, como deve ser a vida prática dos cristãos na sua relação com as autoridades; dos versos 15 e 16, os motivos pelos quais deve-se proceder assim; e no verso 17, algumas orientações finais do apóstolo Pedro. O tema da minha mensagem, que já foi previamente definido pelo pastor Erickson para essas classes de escola dominical do mês de janeiro, é: sujeitem-se a toda instituição humana. Então vamos lá, vamos para ver o que o texto nos diz. Verso 1, Pedro nos diz o seguinte: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. A expressão amados, pela qual Pedro inicia esse versículo, não quer dizer apenas que eles são amados por Pedro, que é o apóstolo, mas principalmente que eles são amados de Deus. Lembrem-se, são cristãos gentios e cristãos convertidos do judaísmo que estavam vivendo naquela região. Então eles são amados sim por Pedro, o apóstolo, mas são essencialmente amados por Deus e fazem parte necessariamente do povo de Deus. E como parte do povo de Deus, eles deveriam viver da maneira digna do Senhor. E em seguida, Pedro usa um verbo no imperativo, dizendo: exorto-vos. A ideia de exortar, no nosso contexto, às vezes dá a ideia de uma admoestação, de uma repreensão, mas na verdade a palavra exorto tem uma conotação um pouco diferente. A palavra exortar quer dizer encorajar. Então Paulo está chamando os irmãos daquela região, da Ásia Menor, dizendo: amados, eu vos encorajo a viverem, ou como peregrinos que são, a vos absterdes das paixões carnais. Eles na verdade eram estrangeiros e forasteiros na sociedade romana. Lembrem-se, nós temos ali integrantes do antigo judaísmo, do povo hebreu que vivia naquela região agora como cristãos. Então eles são na verdade estrangeiros e peregrinos na sociedade romana. E a ideia aqui, quando Pedro diz que eles devem se abster das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, a ideia que Pedro dá é de uma ruptura moral clara com os impulsos naturais do passado deles. Lembrem-se, eles foram convertidos, eles eram homens impuros, pecadores, e que dependiam de Cristo Jesus para serem salvos, assim como nós. Então, nesse sentido, ele diz que eles deveriam se abster das paixões carnais, ou seja, rompam com aquela vida de pecado que vocês tinham antes, para que se evite a guerra contra a alma. Esses impulsos, na verdade, encontram paralelo em dois textos, pelo menos. Primeiro, no capítulo 4, no versículo 1 da carta de Tiago, onde Tiago diz: olha, de onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Conquanto nós já sejamos libertos do nosso pecado, conquanto nós já não sejamos mais escravos do pecado, nós ainda pecamos, queridos. A Escritura deixa isso muito claro para nós. E nós somos, por vezes, tentados. E por vezes nós caímos, nós cedemos às tentações. E Pedro deixa muito claro para aqueles cristãos e para nós hoje, que nós devemos romper com essas práticas, vivendo de modo santo, como Deus requer de nós. O segundo texto está lá em Romanos, no capítulo 7, de 22 a 24, quando Paulo diz aos romanos: porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros que outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? A ideia então é de um conflito de duas naturezas, a santa e a terrena, e que nós devemos na verdade fazer uma ruptura constante com essa natureza terrena que às vezes habita em nós.
A alma que Paulo diz aqui não é apenas a parte imaterial da vida, mas a vida de uma pessoa como um todo, e que deve ser totalmente diferente por causa da aceitação da palavra de Deus. O texto continua, e no verso de número 12, Pedro diz que aqueles cristãos deveriam manter exemplar o seu procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que eles falam contra eles, como de malfeitores, observando-os nas suas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da sua visitação. É uma orientação clara sobre como aqueles cristãos deveriam se conduzir ou viver socialmente, sendo exemplares no seu procedimento. A sua conduta, portanto, deveria ser de praticar a santidade e a reverência a Deus. Lembrem-se quem eram o público. Eram, na verdade, maridos e esposas, muitas vezes esposas cristãs casadas com homens não cristãos. E aquelas mulheres, pelo seu procedimento, pela sua vida prática, deveriam buscar ganhar o seu marido para Cristo, como o é nos dias de hoje. As mulheres cristãs, pelo seu santo procedimento, deveriam ser fiéis no seu testemunho para alcançar os seus maridos para Cristo Jesus. Também era composta por servos, por homens que trabalhavam para outros senhores e que deveriam também, por meio do seu santo procedimento, levar esses senhores ao conhecimento do Evangelho de Cristo Jesus. E é mais uma aplicação para nós que somos empregados, nós que servimos a outras pessoas por meio do nosso trabalho, nós devemos dar bom testemunho da fé em Cristo Jesus pela nossa prática, pelas nossas ações. As pessoas devem olhar para nós e perceberem que tem algo diferente. E ao pensarem no que é diferente em nós, eles possam enxergar a luz do Evangelho de Cristo Jesus. Além disso, Pedro diz que naquilo que eles falam daqueles cristãos como de malfeitores, eles possam, na verdade, observar as suas boas obras e glorificarem a Deus. A expressão aqui, falar como de malfeitores, não é necessariamente uma acusação formal, não é simplesmente judicializar uma ação contra um cristão, simplesmente por não concordar com eles, mas aquelas fofocas maliciosas e caluniosas do dia a dia. Alguém que olha e diz assim: olha, você viu fulano? Olha lá, está dizendo que é crente, mas olha ali, né? A fulana está dizendo que é crente, mas olha como é que é a casa dela, né? Olha aquele cara que diz que é crente, como é que ele vive, né? E na verdade, aquelas acusações são caluniosas e são mentirosas, e a ideia que Pedro dá aqui é que a partir do momento em que, mesmo eles acusando, eles observam a prática, a boa obra deles no dia a dia, eles mudem o pensamento e glorifiquem a Deus no dia da visitação. A ideia aqui é uma visão meio escatológica de Paulo, que no último dia, quando Jesus estiver voltando, as pessoas que olham para nós e que nos criticam por sermos cristãos e nos trazem falsas acusações, reconheçam que aqueles homens e mulheres que seguem a Cristo são verdadeiramente cristãos. A gente encontra um paralelo sobre isso aproximado no texto de Mateus 27:54, quando Jesus morre na cruz e que muitos ressuscitam, e o centurião e alguns soldados observarem aqueles acontecimentos, vendo Jesus morrendo na cruz ou morto na cruz, aquele centurião diz: verdadeiramente este era Filho de Deus. A ideia é que as pessoas olhem para nós e digam: verdadeiramente eles são filhos de Deus, por causa do nosso bom testemunho. E aí, nós entramos no verso de número 13 e 14, quando Pedro diz: sujeitai-vos a toda a instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviadas por ele, tanto para o castigo dos malfeitores, como para o louvor dos que praticam o bem. A palavra sujeitai, no grego, é a palavra upotasso. A ideia aqui não é de que você necessariamente deve ser submisso ao Estado ou às autoridades em todos os aspectos.
Por uma razão muito simples. Muitas vezes o Estado, ou o governo, ou um imperador, ou um rei, ou alguém que exerce função de autoridade, pode requerer de nós que nós neguemos ao nosso Deus, ou que nós pequemos contra o nosso Deus. E nessa situação, a palavra de Deus nos diz claramente que importa a nós servirmos a Deus do que aos homens. E nesse sentido, nós somos desobrigados pelo Senhor a obedecer às autoridades civis. Então, a ideia da palavra sujeitar aqui é como se fosse respeitar, era uma atitude voluntária de ceder ou de cooperar com essa autoridade por causa do Senhor, não por causa da autoridade em si, até porque essa autoridade ela é derivada do Senhor, como diz Romanos capítulo 13. Toda a autoridade foi instituída por Deus, e por causa disso, nós nos sujeitamos ou nos submetemos a essa autoridade, por causa da autoridade de Deus que é maior, de modo que se aquela autoridade, ela exige de nós pecar contra o nosso Deus, nós somos desobrigados pelo Senhor a obedecê-la. Nós devemos obedecer essencialmente e primeiramente ao Senhor. Ele diz aqui, ou ele fala do rei como um soberano, e não apenas ao rei, mas às autoridades constituídas por ele. Lembrem-se, essas autoridades deveriam ser respeitadas, tanto quanto a comunidade não cristã com a qual aqueles cristãos conviviam. Era uma relação vertical, de submissão ou de sujeição àquelas autoridades, enquanto elas exigissem aquilo que Deus exigia, mas era também uma relação horizontal com os não cristãos daquela época, e essa relação deveria ser de respeito, por uma razão muito simples, tanto aquelas autoridades daquela época, quanto aqueles não cristãos, ou qualquer outro não cristão, ou as autoridades da nossa época que não creem em Cristo como Senhor e Salvador, são criaturas de Deus, criados à imagem e semelhança dele. E aí Pedro continua e diz que eles deveriam respeitar ao rei, ou honrar ao rei, mas não apenas a ele, mas às autoridades que por ele tinham sido constituídas. Por quê? Porque às vezes a gente tem a tendência de honrar o rei porque está longe, né? Eu devo honrar o presidente do Brasil? Devo honrar o presidente do Brasil, mas ele está lá em Brasília, né? Eu não tenho uma relação de proximidade com ele, mas a Bíblia diz que nós devemos também honrar as autoridades que derivam dele. Ora, os deputados, os governadores, os prefeitos, os magistrados, as autoridades, os policiais, os funcionários públicos, sim, são derivados ou são autoridades derivadas desse rei ou para quem nós devemos respeito, por mais que às vezes nós tenhamos vontade de, como diz a expressão, chutar o balde. Às vezes a nossa ira sobe até o último fio de cabelo da cabeça, e aí a vontade nossa é chutar o balde. Mas a Bíblia diz que nós devemos respeitá-los. Esse é um mandamento difícil às vezes de ser cumprido, mas é isso que a Bíblia requer de nós. Ele diz também ainda, no verso de número 14, que essas autoridades, na verdade, foram enviadas pelo Senhor, não apenas para castigo dos malfeitores, mas para o louvor daqueles que praticam o bem. Praticar o bem aqui não é simplesmente deixar de praticar o mal. A palavra de Deus nos diz que nós devemos sim evitar o mal, evitar o pecado, mas nós devemos fazer aquilo que é bom, nós devemos fazer o bem. Pedro então tem aqui a ideia em mente de alguém que pratica obras de virtude cívica, alguém que faz algo em benefício público e que as autoridades reconheçam aquilo que foi feito como digno de aceitação e como digno de elogio. Esse é o mandamento que Pedro tem para nós. Então, os cristãos devem ter um padrão de conduta que desmintam qualquer acusação ou fofoca de subversão ou delito. E aí ele diz, a partir do verso 15, as razões para isso, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem
eles deveriam fazer emudecer a ignorância dos insensatos, porque eles eram livres, mas não deveriam usar a liberdade por pretexto da malícia, mas deveriam viver como servos de Deus. A ideia é que eles deveriam então fazer calar a ignorância deles. A ignorância não é necessariamente um termo depreciativo ou pejorativo, mas um termo muito mais descritivo. A ignorância de que Pedro fala aqui é a falta da experiência religiosa, a falta da vivência com o Evangelho, a falta da conversão, a falta de se submeter ao Evangelho enquanto autoridade sobre a sua vida. Aqueles que não eram cristãos não tinham o Evangelho como regra de fé e prática, e nesse sentido ele diz que eles eram ignorantes quanto à verdade de Deus, ignorantes quanto à verdade de Deus. E no verso 16, Pedro fala então que eles são livres, mas ele não tem em mente necessariamente uma liberdade política, mas uma liberdade em Cristo do reino das trevas do paganismo. É exatamente por isso que um pouco antes, no capítulo 2, nos versos 9 até o verso de número 10, Pedro vai dizer aquele famoso e conhecido texto: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, vós que antes não erais povo de Deus, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. E porque eles agora alcançaram a misericórdia, eles não, e eram livres, eles não deveriam abusar da sua liberdade. Os seus impulsos naturais de pecado deveriam ser refreados e deveriam, na verdade, gerar neles um compromisso de mente e de coração para com o Senhor. A liberdade deles como servo, então, não deveriam servir de pretexto para causar problemas na sociedade ou mesmo para um comportamento antissocial. Sabe aquele crente cara amarrada, emburrada, que não fala nem bom dia, nem boa tarde? É disso que Pedro está falando, tá? Nós devemos, na verdade, com a nossa expressão, refletir a alegria do Evangelho de Cristo em nós. É isso que Pedro nos chama a fazer. E Pedro então teme que alguns, por entenderem que estão livres da ignorância das trevas, também estão livres das suas obrigações legítimas para com o império e para com os seus cidadãos. E ao abusar dessa liberdade, aqueles cristãos trariam dois problemas para eles e trariam problemas também para os demais cristãos que viviam naquela região, porque é muito fácil rotular. A gente vê isso principalmente hoje com mídia social. Qualquer coisa que se publica na mídia social adquire proporções às vezes catastróficas, e algumas verdades que na verdade se aplicam a uma determinada pessoa, às vezes nós temos a tendência de generalizar. Aquele que é crente, que foi preso, que fez isso e que fez aquilo, crente é do mesmo jeito, é tudo igual. A tendência das pessoas é rotularem e pensarem, na verdade, que todos são iguais e que fazem as mesmas coisas. Por fim, no verso de número 17, Pedro então faz algumas exortações. Ele diz: tratai a todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus e honrai o rei. Esse tipo de escrita na literatura hebraica é muito conhecido como quiasmo, que na verdade você põe duas ideias nos extremos que são periféricas ou secundárias, e colocam outras duas ideias centrais mais importantes. É como se fosse você visitasse um museu, né, e observasse na verdade uma tela muito bonita que tem uma moldura também que faz destacar aquela tela que é extremamente bela ou que é extremamente bonita. Se você coloca uma moldura feia, a tela pode ser linda, mas ela meio que depõe contra a tela que é o objeto da sua apreciação. É mais ou menos isso que Pedro faz aqui, né? Ao dizer, tratai a todos com honra, na primeira parte, e depois ele vai para a última, honrai o rei, as ideias são semelhantes. A ideia ali é de respeitar, é de honrar não apenas aqueles que não são crentes e que convivem conosco, mas honrar também ao rei, aos governantes, porque isso é devido
a nós, ou nós devemos agir dessa forma, sendo cristãos. E a ideia é que essa prática de honrar os não crentes e honrar as autoridades não cristãs que estão constituídas sobre nós, nós o fazemos exatamente por quê? Porque nós amamos os irmãos e nós tememos a Deus, que é o nosso Senhor. A ideia então é que por causa do amor para com os irmãos e por causa do nosso temor ao Senhor, que também nos amou em Cristo Jesus e nos deu a salvação por meio dele, nós honramos aqueles que não são crentes e nós honramos também as nossas autoridades, ainda que elas não sejam crentes e ainda que elas nos persigam. Ainda que elas nos persigam. É difícil? É, muito. Tem hora que a gente tem vontade de sumir, né? Ou, como eu disse mais cedo, de chutar o balde. Mas a palavra de Deus nos exorta, nos determina que nós façamos assim. Pedro, então, nesses versículos, ele faz uma distinção entre o amor apropriado aos não cristãos e aos inimigos e aos chefes de Estado, do amor apropriado para com os cristãos, e também uma distinção entre a reverência, a honra e o respeito que devem ser dadas aos governantes e o temor devido a Deus. Afinal, os cristãos são servos de Deus e não servos do rei e das autoridades civis. Como é que nós podemos aplicar essas verdades de maneira prática a nós no nosso dia a dia? Primeiro, a igreja deve viver as suas relações com o Estado no mundo sem perder de vista aquilo que é eterno. Lembrem-se, queridos, nós vivemos aqui de maneira temporária. O nosso reino, a nossa pátria não é aqui. Nós somos cidadãos dos céus. E aí eu me lembro de uma foto que eu vi na internet, e um cidadão que tinha tatuado no seu ombro o nome da sua namorada, que provavelmente deveria ser Aparecida, e ele escreveu Cida, e escreveu embaixo, amor eterno. Depois de um certo tempo, apareceu o mesmo ombro com a tatuagem corrigida, provavelmente ele terminou o namoro com a namorada, e ele adaptou e escreveu, cidadão do céu, amor eterno, vírgula, só de mãe. Nós devemos viver como cidadãos dos céus mesmo, a nossa pátria não é aqui, né? Nós, por mais dificuldades que enfrentemos, por mais problemas que enfrentemos, nós devemos nos lembrar que haverá um tempo em que toda dor, todo sofrimento, toda angústia, todo luto vão ser passado e nós vamos viver alegremente na presença do nosso Deus. A igreja, ela é forasteira no mundo e nós vivemos a esperança de um novo céu e de uma nova terra redimida, restaurada. Nós devemos nos preparar para uma vida na eternidade. A igreja deve ser exemplar até para ter o direito de falar e de cobrar. Nós muitas vezes somos acusados de hipocrisia, queridos, por não nos comportarmos adequadamente na nossa sociedade. Então, o que a palavra de Deus requer de nós como cidadãos, nós devemos como igreja, e eu falo igreja, não instituição Igreja Presbiteriana do Brasil, eu estou falando igreja nós somos a igreja, eu e você. Nós devemos ter o cuidado com os pobres, nós devemos auxiliar os necessitados, nós devemos cumprir fielmente as leis civis, nós devemos respeitar as leis de trânsito, nós devemos pagar os nossos impostos em dia, com zelo, e termos zelo com o patrimônio público. É isso que a palavra de Deus requer de nós, porque se nós deixamos de fazer isso, como disse Pedro, o Estado vem com a justiça para cima de nós. Eu me lembro de uma vez que eu saí daqui da igreja tarde da noite, eram umas 11h30, meia-noite, saí de uma reunião do conselho, cansado, e eu peguei o caminho de casa, passei ali pela Avenida L aqui, contornei o corpo de bombeiros para subir a Alameda das Rosas. A hora que eu cheguei ali, saí passando ali pelo corpo de bombeiros, que eu cheguei ali perto, uma blitz, balada responsável, o que quer que seja, fiscalizando tudo. E aí, o carro que estava na minha frente passou, e eu parei, a policial que estava com um tablet, um celular, mandou eu parar, e me deixou ali. Eu falei, ué, mas está estranho isso, tem alguma coisa errada.
Aí ela parou, olhou para o meu carro, olhou, eu falei, não deve ser porque eu sou bonito, né? Logicamente, deve ter olhado alguma coisa errada no meu carro. Olhou de novo e passou o celular, mexeu, futricou quase uns 5 minutos. Aí de repente ela me manda passar, me manda embora. E no caminho para casa eu olhei, pensei e falei, gente, eu não paguei o IPVA do carro desse ano. Eu tinha, por alguma razão, foi naquele período em que o Detran parou de enviar, né, a taxa para você pagar. Agora, se você quiser, você entra no site e paga. Se você não pagar, o problema é seu. E me deu aquele estalo. Aí, tarde da noite, eu abri o computador em casa e fui olhar. O IPVA do meu carro já estava na dívida ativa. Eu tive que pagar o equivalente a aproximadamente 30% de multa por conta de ter ido para a dívida ativa, mais o imposto. Eu escapei de ter meu carro preso ali, né, de ter sido guinchado, mas o valor da multa eu tive que pagar, né, por um lapso meu, por um esquecimento meu. Então nós devemos nos lembrar desse detalhe. O Estado vem para nos corrigir e nosso padrão ético de conduta deve ser com extrema responsabilidade. A participação da igreja no mundo, então, ela visa a glorificação do nome de Deus, e todas as relações criadas entre a igreja e o Estado não são para o louvor nem da igreja e nem do Estado, mas para o louvor do Senhor. O Estado e os cidadãos devem olhar para nós e louvar a Deus por causa da nossa conduta. Segunda, a igreja deve se sujeitar às instituições humanas por causa do Senhor. Romanos capítulo 13, dos versos 1 a 7, nos fala isso de uma maneira muito clara. Toda a autoridade é instituída por Deus. E é difícil para nós, às vezes, entender isso, né? Quando a gente vê o governo do nosso país como está, das barbaridades que são feitas e das atrocidades cometidas, a gente pensa, puxa vida, como é que um governo desse pode ser instituído por Deus? Mas a Bíblia diz que é, às vezes para a nossa bem, por o nosso bem, para a bênção da nossa vida, ou às vezes para juízo. Deus permite maus governantes para juízo sobre nós. E existem momentos, como eu disse, em que haverá conflito entre aquilo que o Estado exige e aquilo que Deus exige, e nós devemos estar preparados para, quando isso ocorrer, nós nos submetermos a Deus como servos do Deus Altíssimo e não ao Estado, ainda que isso implique em sofrimento a nós. A submissão, então, visa a implementação do serviço a Deus e o anúncio do Evangelho, e não a conquista de privilégios. Nós não devemos dar bom testemunho simplesmente para conquistar certas benesses do Estado, mas para anunciar o Evangelho de maneira fiel àqueles que não creem. Terceiro, a igreja deve tratar a todos com honra, não apenas àqueles que são irmãos em Cristo, mas aqueles que também não são irmãos em Cristo, não apenas a nossa liderança, mas aqueles que estão sob posição de liderança e autoridade sobre o nosso país. É claro que nós não devemos honrar mais ao rei do que ao Senhor, mas nós devemos honra aos nossos governantes e às nossas autoridades constituídas. Como é que nós podemos honrar o poder público com equilíbrio, portanto? Sendo bons cidadãos, cordeiros, respeitosos, cumpridores da lei, oferecendo a nossa intercessão sincera por eles diante de Deus. Nós devemos orar por nossas autoridades, como a própria palavra de Deus nos diz, para que nós tenhamos vida mansa e tranquila. Nós devemos orar pelas autoridades que são constituídas por nós. Terceiro, nós não devemos ser bajuladores do Estado, nós não devemos nos imiscuir em politicagem, mas nós devemos ser cooperadores responsáveis com o bem da coletividade, por meio da própria instituição, da igreja da qual nós fazemos parte. É assim que Deus requer de nós. Também nós não devemos nos omitir e não devemos deixar de opinar e participar por meio do voto e das demais formas de participação no Estado, né? Isso Deus requer de nós. Nós não devemos ser críticos e responsáveis, nem de maneira pagã, mas nós devemos debater as ideias com sobriedade, com lisura de caráter, com interesse sincero e integridade ilibada e pura nas nossas relações civis e públicas. A palavra de Deus exige isso de nós. Por fim, queridos, para nós terminarmos,
O texto foi originalmente escrito para cristãos que viviam como forasteiros no Império Romano. Da mesma forma que eles viviam como forasteiros, como peregrinos, como estrangeiros lá, nós devemos também nos lembrar que, mesmo sendo cidadãos brasileiros, nós somos estrangeiros e peregrinos aqui. Nós somos cidadãos dos céus e, como tal, nós devemos viver nesse mundo de maneira santa, de maneira responsável, sendo bons cidadãos brasileiros, mostrando a nossa cidadania celestial. É isso que nós devemos fazer. E, na verdade, muitas vezes nós falhamos, por vezes nós pecamos contra o Senhor, por vezes nós deixamos de cumprir as nossas obrigações civis, como Deus requer de nós e como as nossas autoridades requerem de nós. Mas até mesmo por isso, nós devemos nos lembrar daquele que era, sim, verdadeiramente um cidadão celestial, que era o Filho do Deus Altíssimo, Cristo Jesus, que abriu mão da sua glória e da sua majestade, para viver como um cidadão terreno, um homem sujeito às nossas tentações, mas que em nada pecou contra o Senhor. Mesmo nas suas relações com as autoridades terrenas, que foram constituídas pelo próprio Senhor, ele viveu de maneira digna. Jesus foi um cidadão exemplar, ele cumpriu fielmente as suas obrigações civis, enquanto as suas obrigações civis não se contrapunham com as suas obrigações para com o Pai. Jesus pagou seus impostos, Jesus cuidou dos pobres e necessitados, Jesus curou a muitos, Jesus alimentou a outros tantos, e quando foi injustamente acusado por essas autoridades, ele se comportou adequadamente diante não apenas das autoridades judaicas, mas também das autoridades romanas, no momento da sua prisão e julgamento, deixando claro que tanto ele quanto eles estavam cumprindo a vontade de Deus Pai. Que o Senhor nos ajude a sermos bons cidadãos, que o Senhor nos ajude a, por meio do nosso bom procedimento, levarmos a luz do Evangelho, não apenas àqueles que convivem conosco como não crentes, mas também às nossas autoridades. É assim que Deus requer de nós.